A nossa mensagem hoje dará continuidade à nossa série No Sermão do Monte. E o alvo aqui, vou colocar aqui meu cronômetro. Hoje nós vamos falar sobre a fome e a sede da justiça de Deus. Fome da justiça de Deus. Você já assistiu o jornal e saiu se sentindo de que maneira diante das notícias? Eu acho que o jornal hoje em dia é um teste de paciência e um teste de como está o seu coração, como é que está a sua pressão. Você sai revoltado? Eu, muitas vezes, dias fico sem assistir jornal. E aí você diz, mas não vai nem se informar? Não, eu prefiro minha saúde. E aí eu fico sem me informar mesmo, porque a gente sai revoltado muitas vezes com o que a gente vê. Você percebe que tem algo muito errado com o mundo que a gente vive. Esse senso de que as coisas estão erradas se apoia no nosso padrão de justiça pessoal. A gente tem um padrão de justiça, algo que Deus nos colocou dentro de nós, que nós crescemos e entendemos o que é certo e errado. Nossos pais nos repreenderam, nos ensinaram, a cultura nos aponta algumas coisas. E aí quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, de alguma forma, a gente realiza alguns julgamentos, isso é natural. Mas você percebe que parece que existe algo errado com o mundo, algo injusto. O conceito de justiça é algo real. O conceito de justiça não é uma criação humana. Deus criou a gente com o desejo pela justiça no nosso coração. Isso está arraigado no nosso ser, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos seres com juízo moral. Temos capacidade de julgamento, fomos feitos assim. Os animais, eles não têm juízo de valor. Os animais, eles não têm juízo moral. Nós temos. A gente foi criado por Deus com esse tribunal interno, que julga tudo ao nosso redor. Mas Jesus, ele fez um alerta a respeito desse senso que nós temos de justiça. Lá em João capítulo 7, verso 23 e 24, Jesus diz assim: e se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim? Pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Não julguem segundo um padrão de aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Julguem segundo o padrão de justiça determinado por Deus. Não julguem segundo um padrão humano, aparente. Esse é o aviso que Jesus dá. Qual tipo de justiça, irmãos, nós desejamos no mundo ao nosso redor? Sobre qual tipo de padrão nós julgamos aquilo que é certo ou aquilo que é errado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai ver mais um pedaço do Sermão do Monte. Abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O que nós temos aqui no contexto? Quando nos deparamos com a nossa condição espiritual, e isso a gente vê que as bem-aventuranças, elas falam exatamente sobre isso, que foi o que a gente viu semana passada. A nossa condição espiritual. Bem-aventurado, ou seja, alcançado pela graça, é aquele que é bem-aventurado. É aquele que é profundamente feliz por ter sido alcançado pela graça de Deus. Essa pessoa que foi alcançada pela graça, ela se depara com a sua condição espiritual. Ela se vê como um ser miserável, um ser pobre em seus próprios pecados. Ela se entende como pobres de espírito.
E como consequência dessa pobreza, dessa miséria que ela percebeu em si, ela se torna bem-aventurada por ser pobre de espírito. E aí ela, na segunda bem-aventurança, ela é consolada, pois ela chora pela sua miséria. E na presença do Senhor, que nos consola com essa graça, nos leva a iniciar uma trajetória de dependência dEle. Nós somos preparados para depender de Deus. E nós precisamos assumir, então, aquilo que a Bíblia chama de mansidão. Pois os mansos é que herdarão a terra, não aqueles que buscam uma justiça própria. Aqueles que acham que as guerras trarão esse tipo de vitória para eles. Os mansos herdarão a terra, não por sua força, mas pela sua dependência do Senhor. É nesse contexto que, ao dar esses 3 passos por sermos alcançados pela graça, e por isso somos felizes por ser pobres de espírito, por isso somos os que choram e por isso consolados pela graça de Deus, e bem-aventurados, pois caminhamos em mansidão com dependência do Senhor, é que nós nos deparamos com o mundo ao nosso redor. Diante dessa verdade da qual nós somos alcançados, nós olhamos para o mundo ao nosso redor e nós passamos a encará-lo como ele é de verdade. E como então nós devemos nos mover nesse mundo? Após sermos alcançados por essa graça que nos torna bem-aventurados no Senhor. Primeiro, nós vamos contemplar as injustiças desse mundo quebrado. Nós passamos a ter um olhar mais aguçado para ver a perversidade do ser humano, para ver a maldade em nosso próprio coração, não somente no nosso coração, mas no coração dos outros. Nós vemos que esse mundo está quebrado por causa do pecado, e nós passamos a nos incomodar com essas coisas, sabendo que Deus é justo, e que Deus trará sua justiça a esse mundo. E nós então começamos a ter uma forte e poderosa expectativa da justiça do Senhor. Pelo menos tem que ser. O bem-aventurado, ele apresenta essa expectativa da justiça de Deus. Não da justiça própria, mas da justiça divina. E ao contemplar essa injustiça do mundo e esperarmos pela justiça de Deus, nós então caminhamos em direção a outra bem-aventurança, que nos tornamos misericordiosos, agindo para com aqueles que carecem de apoio nesse mundo. É isso que Mateus capítulo 5, verso 6 vai nos dizer. Diz assim, vamos ler a partir do verso 3, só para a gente relembrar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça, pois serão saciados de sua fome e de sua sede. Uma vida que antes olhava somente para si mesmo e para suas necessidades, uma vida que se achava autônoma e capaz em si mesmo, orgulhoso, arrogante acerca de sua perfeição, alguém que se preocupava consigo mesmo, somente, e usava os outros para os seus propósitos e alvos de alegria egoísta. Agora esse alguém que gerava atos pecaminosos de injustiça por causa do seu egoísmo e orgulho, precisa se voltar para Deus como fonte daquilo que é justo, daquilo que é correto, e tornar-se instrumento de Deus na vida dos outros para promover misericórdia. Alguém que é bem-aventurado por ter sede de justiça, e bem-aventurado por ser misericordioso, que é a bem-aventurança seguinte, achará alimento na justiça de Deus e misericórdia no Senhor em sua vida, quando exercer essa misericórdia a outros. O que eu quero me concentrar aqui é que, apesar dessas duas bem-aventuranças, elas pertencerem à maneira como eu vou me mover nesse mundo, eu quero me concentrar nessa primeira bem-aventurança. Aquele que tem fome e sede de justiça. Pessoas alcançadas pela graça são felizes, porque não são instrumentos para si mesmos, mas são instrumentos
para os outros, por causa da graça de Deus. Instrumentos que promovem justiça e misericórdia para o Senhor. Vamos então pensar sobre fome e sede de justiça. Fome e sede, irmãos, são necessidades básicas para a sobrevivência humana. Ninguém sobrevive sem comer e sem beber. E justiça também é um tema muito recorrente nesse Sermão do Monte. Jesus, nessa frase, ele une as duas coisas, fome e sede de justiça. O que seria isso? Será que Jesus está falando sobre os justiceiros sociais? Aqueles que têm fome de que a justiça social seja implementada no mundo? Seriam pessoas da lei, como a polícia, que está lá para exercer a justiça, seguir a lei? Será que seriam os juízes, advogados? Que tipo de justiça é essa que gera em nós fome e sede e que precisa ser saciada? Jesus ele se refere à justiça nesse sermão nos seguintes pontos, para você ver como ele fala de justiça várias vezes aqui. Ele diz que de tempos em tempos, os cristãos, eles podem ser perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça que há neles. No capítulo 5, verso 10, ele fala disso. Um outro momento, ele diz o seguinte, que os cristãos, aqueles que servem a Deus, devem ter uma justiça que exceda a justiça dos escribas e fariseus, uma justiça superior à daqueles homens da lei. Isso está lá em 5:20. Diz também que os cristãos devem fazer atos de justiça. Está lá em 6:1. E acima de tudo, os cristãos devem buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que tudo lhes será acrescentado. Lá em 6:33. Mas se ele fala tantas vezes sobre essa justiça, que eu sou perseguido por ela, essa justiça que eu devo buscá-la e exceder de modo superior, essa justiça que eu devo praticar, e acima de tudo essa justiça que deve ser buscada para que as coisas sejam acrescentadas para mim, que tipo de justiça é essa que Jesus está falando? E aí nós vamos começar a pensar sobre justiça de Deus. Justiça, meus irmãos, não é só juízo. Juízo é quando Deus julga e dá um veredito. Justiça não é só juízo. Mas justiça é o juízo contra o mal, que visa gerar um efeito, paz e segurança, após ser promovida segundo Deus. Justiça é a ação divina para alcançar o fim do mal. É a ação divina para provocar a correção do erro. Isso é justiça de Deus. Isaías 32:17 diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Justiça, então, é a ação de Deus para julgar o pecado no mundo e trazer a paz dele, o shalom, como efeito final. Nós precisamos entender de onde vem então, se Deus ele está para exercer justiça, qual é então a fonte da injustiça? Se a justiça vem para corrigir, para promover aquilo que é correto, aquilo que é justo, então de onde vem a injustiça? Qual é a fonte dela? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. A gente vai ver o verso 16 ao verso 21. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16 a 21. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, a justiça, esse ato de correção divina, é promovida por um mecanismo chamado evangelho. O evangelho é a justiça de Deus agindo. Ele continua dizendo: de fé em fé, como está escrito,
O justo viverá por fé. O apóstolo Paulo aqui, ele está citando um texto de Abacuque. A gente já viu aqui, eu já trouxe para vocês uma série de Abacuque. Vou fazer aqui um resumo para vocês. Na série de Abacuque que nós estudamos, nós vemos que o profeta Abacuque, ele está diante de uma sociedade judaica extremamente corrompida. O povo de Deus estava muito corrompido. Estava provocando injustiça, os juízes estavam ímpios, não estavam julgando corretamente, estavam recebendo suborno, a violência cada vez mais avançava na sociedade, estava tudo muito mal. E Abacuque, então, ele fica angustiado com aquilo. E aí ele diz: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Porque o Senhor não está fazendo nada. Olha só como é que esse povo está. Olha como esse povo está se comportando, Senhor. Faz alguma coisa. Aí Deus disse: eu vou fazer. Eu vou trazer uma nação mais ímpia do que eles. Uma nação pior do que eles. E essa nação vai vir sobre eles. E vai destruí-los. Aí Abacuque diz: mas Deus, como é que pode? Tu és um Deus bom. Como é que então, para julgar o mal, o Senhor vai usar uma nação mais má ainda? Não faz sentido. É como se Abacuque tivesse dito assim: minha teologia bugou. Bugou minha teologia. Peraí, como é que pode? Como é que um Deus bom vai usar uma nação perversa para... Só que o problema de Abacuque, o problema em Abacuque, é que Abacuque, primeiro ele disse: Senhor, esse povo é mau. Você não está vendo como o povo é mau? Aí Deus diz: pois eu vou julgar a maldade deles usando uma pessoa mais má. Na hora que Deus então diz isso, aí Abacuque diz: não, peraí, estou entendendo. Julgar o mal com alguém mais mal, não vai sobrar ninguém. É como se Deus dissesse assim, é como se Abacuque dissesse assim: Deus, para pensar, o povo judeu não é tão mal assim. Os hebreus que estão ali, o povo de Israel, não é tão mal assim, Senhor. Para o Senhor vir com outros mais maus ainda e trazer sobre eles. Não. Aí é nessa condição que Deus diz: Abacuque, entenda uma coisa. Eu vou julgar a minha nação, mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, eu vou trazer condenação, mas entenda uma coisa. Não é o sangue hebreu que vai me fazer deixar de lançar o juízo sobre o povo. Mas é o quanto eles confiam e vivem a minha justiça, e creem na minha justiça. Aquele que crê na minha justiça, Abacuque, não será confundido. Aquele que crê na minha justiça, Abacuque, viverá e não será condenado. Mas independente se é hebreu, se é caldeu, que era a nação, se é babilônico, independente de quem for, se crê na minha justiça, viverá pela fé. É essa mesma frase que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o evangelho é a justiça de Deus e que o justo viverá pela fé. Se o evangelho é a ação do juízo de Deus sobre o mundo para promover o seu bem, crer no evangelho é viver pela fé e ser salvo por ela. E aí Paulo continua no texto de Romanos dizendo o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Deus está irado com o mundo. Sabe por quê? Porque a ira é a reação natural à contemplação da injustiça. Não é assim? Quando você liga o jornal e você vê aquele juiz corrupto dizendo que soltou mais um bandido, você fica irado com aquilo. Por quê? Porque a sua ira é uma reação à injustiça presenciada, ao padrão que você entende que é injustiça. Porque às vezes você fica com raiva porque alguém deixou a toalha molhada em cima da cama. Você fica irado, porque quebrou o seu padrão de justiça. Não é assim? Então a gente tem um padrão próprio de justiça. Tem uma mulher batendo assim na marido, está vendo? Por isso que eu fico com raiva. O que Paulo está dizendo é que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Ou seja, os homens praticam maldades e injustiças.
Como eles fazem isso? Ele continua: por meio da sua injustiça, ou seja, do mal que eles praticam, da perversidade que eles fazem, eles suprimem a verdade. O que é que eles fazem? Para promover a maldade, eles sufocam a verdade. Por exemplo, desculpa, gente, vou tomar uma água aqui. Por exemplo, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Homem e mulher é algo que se constrói culturalmente. Isso é a gente viu na reunião de homens ontem os sofismas. Isso é o sofisma mais forte dos tempos de hoje. Ninguém nasce biológico, ninguém é o que nasceu, você se torna. Isso é um sofisma, isso é uma mentira. Isso é uma injustiça. E aí, para promover a injustiça, sufoca-se a verdade. Se alguém disser: não, mas olha o cromossomo. Que cromossomo? Cala sua boca, seu intolerante. Cala sua boca, seu alguma coisa fóbico. Como ousa falar de biologia aqui diante de mim? Como ousa falar de ciência perto de mim? Porque os cientistas verdadeiros são aqueles que dizem isso, não esses que estão aí. Não, mas tem a prova. Que prova o quê? Isso aí foi você que manipulou. Bota na cadeia, prende ele, corta as mídias sociais dele, reescreve a Bíblia. Ou seja, por causa da maldade, por causa da injustiça, se suprime a verdade, se sufoca a verdade, para promover o mal, para promover a injustiça, para promover a mentira. E aí ele continua dizendo: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato se obscureceu. Então, de onde vem a injustiça? Da promoção da mentira, do pecado, pela promoção daquilo que é mal. Porque mesmo olhando a realidade, mesmo entendendo que o Criador fez o que fez, eu não aceito, eu não quero, eu não deixo que a verdade seja propagada. Porque a maldade, a perversidade, a mentira, a injustiça precisa prosperar. É por isso que Romanos capítulo 3, verso 10 e 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você diz: espera aí, isso é muito duro isso. Eu vi um camarada ali, o cara é ateu e estava dando esmola. Espera aí, deixa eu te explicar o que significa graça de Deus. Existem dois tipos de graça que a teologia ensina. Existe a graça que leva à salvação, é a graça que nos alcança para a salvação. E existe uma graça que faz Deus derramar chuvas sobre justos e injustos. É uma bênção que Deus dá sobre todo o universo, refreando o mal, produzindo justiça, trazendo instituições como as instituições legais para refrear a maldade, fazendo com que a natureza possa prosperar, cuidando até de ímpios que odeiam ele. Isso chama-se graça comum. Então, aquele ateu que não crê em Deus, ele só faz aquilo que ele acha que é bom, porque na cultura existe uma coisa chamada cultura judaico-cristã, que influencia a nos dizer que devemos cuidar daqueles que são carentes, ajudar os pobres. Isso está arraigado na cultura. E aí essa coisa boa, arraigada na cultura, me influencia, mesmo eu não crendo em Deus, ela me influencia de alguma forma. Então eu posso até fazer o bem, mas eu não estou fazendo o bem porque eu fui salvo pela graça e pela justiça de Deus. Estou fazendo o bem porque Deus é bom e usa até mesmo alguém como eu para fazer o seu bem.
Por isso, então, que Romanos está dizendo, não existe ninguém que busque a Deus. Não existe nenhum justo em si mesmo. O homem, em si mesmo, ele não tem capacidade alguma de produzir o bem, sendo o homem fonte desse bem. Não, não é possível. Porque do coração do homem é que procede os piores pecados, é isso que Jesus diz. Então, nós não somos fontes de justiça, nós somos fontes de maldade. Apocalipse 11:18 diz assim: na verdade as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados, os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Chegará o dia em que Deus julgará todos, dará o galardão aos santos que acreditaram nele, e julgará os que destroem a terra. Julgará os homens que destroem a criação de Deus. Sabe o que vai acontecer? Por que então Deus, ele julgará a maldade? Porque ele é santo. E na sua natureza, além de existir a ira, a justiça, a santidade, ele, por causa de sua natureza, o juízo faz parte da ação divina. Um Deus santo contempla a perversidade e, ao contemplar, ele se ira. E para apagar a perversidade, ele provoca juízo. Ele julga e destrói o mal. É assim que acontece. Naum, o livro de Naum, capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz o seguinte, é um texto muito importante teologicamente e muitas vezes desprezado. Ele é vamos dizer que ele é o pulo do gato para você entender justiça e evangelho. Vou repetir, Naum, escreve aí, Naum, capítulo 1, do verso 2 a 3. Talvez se você for procurar na sua Bíblia, você vai ter dificuldade de achar. Mas ela está aí, viu? Eu tenho certeza. Ele diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Ah, isso não é o meu Deus, não. É o nosso Deus. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Os homens rebelaram-se contra o Criador, suprimem a verdade, suprimem o bem em nome da maldade, em nome da injustiça. A sociedade, continua lendo Romanos 1, você vai ver. A sociedade cada vez mais se corrompe em si mesma, rebelando-se contra Deus, suprimindo o bem, suprimindo a verdade, sufocando a voz de Deus e sufocando e matando os profetas de Deus, que apontam e avisam que o grande dia da ira chegará e Deus julgará os que destroem a terra, os que destroem a criação, os que se rebelaram contra Deus, os que fizeram a Torre de Babel, serão julgados. E os profetas avisam que a ira de Deus virá sobre o mundo, e o povo de Deus avisa que a ira de Deus virá sobre esse mundo e destruirá toda a perversidade e todos aqueles que promovem o mal em seus corações. E não sobrará unicamente um, pois não há um justo, nenhum sequer, não há um só que busque a Deus. Então Deus, em sua ira, vingará a criação por causa de sua maldade, por causa da maldade do homem. E esse Deus irado, que tomará vingança contra os seus adversários, que reserva a indignação para os seus inimigos, Naum, no verso 3, ele começa a dizer: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Jamais Deus olhará para alguém que
que é culpado, que é pecador, e simplesmente olhará para essa pessoa e dirá: você agora é inocente. Não. Guarda aí o teu coração. Você pode dizer: peraí, o pastor está ensinando uma heresia. Não estou não, vou explicar para você o pulo do gato. Se Deus... Deixa eu ver aqui, está no exemplo que eu coloquei aqui, que eu escrevi aqui. Deus não inocenta o culpado. Ou Deus não tem o culpado por inocente. Ele não olha para alguém que é culpado e diz assim: não é culpado não, agora você é inocente. Ou seja, Deus não apaga simplesmente a culpa como se não tivesse ocorrido. Entenda. Deus não pega o teu pecado e simplesmente passa uma borracha do tempo e do espaço como se nunca tivesse acontecido. Não é assim que funciona. Vamos lá. O perdão de Deus não é simplesmente apagar os fatos, meu irmão. Pois se fosse apenas apagar os fatos, ele não seria justo. Mas ele seria um juiz parcial. Vamos lá, olha o exemplo. Imagina que um assassino tirou a vida de alguém. E diante do juiz, esse assassino apenas disse: não, eu estou arrependido, eu fiz uma coisa errada. Aí o juiz olha para o assassino e diz assim: tá certo, tudo bem, eu estou vendo que tu é arrependimento verdadeiro. É verdade, é um arrependimento, a lágrima dele é real, eu estou vendo isso. Então vamos fazer o seguinte: vai embora, está perdoado, não precisa prender ele não. O juiz decidiu isso. Como então a família da vítima ia se sentir? Peraí, que juiz pilantra, que juiz safado, como é que esse cara faz isso? A justiça não foi feita. Por isso, meus irmãos, o perdão de Deus não significa apagar as transgressões como se não tivessem acontecido. Simplesmente, não é assim. Mas o perdão de Deus requer um ato de justiça, para que Deus não seja injusto. O ato de justiça divino tem que apaziguar o problema. Porque o assassino matou alguém, e a ira está presente, e o juízo tem que ser executado, e tem que ser executado, porque o mal foi praticado, o erro foi cometido, a justiça tem que ser feita. E como é que ela é feita? Pegando a culpa e jogando sobre o culpado, e dizendo: você é culpado. Se a família da vítima está sentindo sede de justiça, o que ela deseja é que o criminoso pague a sentença. Isso é senso de justiça. E que seja uma sentença justa suficiente para acalmar o coração da família. Porque imagina, a pessoa matou alguém da sua família, aí o juiz olha e fala: não, tá certo, ele vai ser preso, deixa ele pagar 12 cestas básicas. Tá bom? Peraí, cara, ele matou meu pai. Não, 12 cestas básicas, aí pelo menos ele vai em paz. Não, isso não é justo. É por isso, e aí eu sei que entra numa dinâmica bem complicada, não tinha planejado aqui não. Mas, por exemplo, lá após o dilúvio, Deus ele determina uma pena capital. Ele diz assim: se alguém tirar a vida de um homem, a sua vida será tirada. Porque uma vida vale uma vida. Deus determina isso. O único valor de uma vida é outra vida. É o único valor. Deus determina isso lá em Gênesis. Isso não defende a ideia de vingança. Tem nada a ver com vingança. Vingança é eu fazendo a minha justiça. Tem nada a ver com isso. Mas Deus, em sua graça comum, Ele tem os meios de praticar a justiça por meio de sua lei. E essa lei é praticada por instituições. Deveria ser. O fato aqui, irmãos, é o seguinte: é que justiça é quando a ira é apaziguada. E a ira só é apaziguada quando o efeito do mal é revertido por meio de uma pena chamada juízo. Quando então o criminoso que matou o seu pai vai para a cadeia e passa a vida toda em prisão perpétua e nunca mais vai poder sair da cadeia, aí você diz: eu não vou ter meu pai de volta, mas a justiça foi feita. E aí a sua ira se apazigua, a não ser que você queira vingança, aí é outra história. Aí não tem nada a ver com justiça. Deu para entender? Então, diante disso, é que a gente precisa entender que todos nós, seres humanos,
cometemos atrocidades terríveis diante de um Deus absolutamente santo. Você não tem noção do tamanho do seu pecado. Ah, mas foi só uma mentirinha. Você não tem noção do que significa pecar diante de um Deus santo, absolutamente puro e limpo. Se eu pego uma gota de bactéria, e eu jogo na lama, eu jogo no esgoto, não vai acontecer nada. Todo mundo vai dizer, mas é esgoto mesmo? Mas se eu pego uma gota de bactéria e eu jogo numa água pura, eu fui o responsável por tirar a pureza dela, por tornar aquela água suja. Ela era absolutamente limpa. Então, um Deus absolutamente perfeito, santo, em quem não há nada de mal, perversidade, injustiça e maldade. Esse Deus olha para você, pecador, e ele fica irado com as suas atitudes, com o seu egoísmo, com suas mentiras, com sua impiedade, com sua maldade. Aquele momento que você foi preguiçoso e não fez o que tinha que fazer. Aquele momento que você olhou para uma pessoa e julgou e talvez tirou aquela pessoa do seu círculo de amizade, você desprezou, você fez acepção de pessoas. Esse Deus santo e puro olha para você com suas mazelas, com seus pecados e suas maldades. E por isso você é culpado, meu irmão. Você é culpado. E se Deus pegar você e lançar no inferno, Ele não está sendo injusto. Entenda isso. Mas eu paguei todos os impostos, eu sou uma boa pessoa, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei o evangelho, eu toquei na igreja, eu cantei na igreja, eu dei dízimo, eu fiz tudo isso, Senhor. Aí Ele vai dizer, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Vocês têm prazer no pecado e não na lei do Senhor. Irmãos, esse Deus está irado contra o mundo. E Ele julgará a perversidade de todos os homens. Não escapará um. Mas aí, qualquer pessoa que conheça o padrão santo de Deus, começa a perceber a injustiça desse mundo, até nos pequenos atos do nosso dia a dia. Essas pessoas percebem que o mal parece estar vencendo. E elas, assim como a família da vítima, do exemplo que eu citei, sentem fome e sede de justiça. Entenda uma coisa, sentir fome e sede de justiça não é sentir fome e sede para que a justiça caia nas costas dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos assim. A gente sonega o imposto e critica o juiz ladrão. Aquele político pilantra vivia para a cadeia miserável e sonegando imposto. Ou seja, a gente quer o pau da justiça no lombo dos outros, não no nosso. Então entenda uma coisa, isso não é sede de justiça não. Isso não é essa sede de justiça aqui. Fome e sede de justiça não tem nada a ver com justiceiro. Se eu pegasse esse cara... Rapaz, aquele homem que entrou numa escola aí, com uma machadinha e matou 4 crianças. Quando eu ouvi aquela notícia ali, meus irmãos, minha vontade era pegar aquele cara ali e eu digo, meu Deus, só a misericórdia de Deus. Não é assim que a gente se sente? Agora, se fosse a gente praticando esse pecado, a gente nunca imagina isso, né? Mas se fosse a gente ia querer o quê? Misericórdia. Por favor, eu me arrependo. Não me mate. Não me faça mal. Não é assim? Mas quando é no dos outros, quando é nas costas dos outros, a gente quer justiça. A gente quer que ela seja dura, pesada. É assim que a gente é. E isso revela que nós somos imorais, injustos em nós mesmos. Então, fome e sede de justiça não é essa fome e sede de justiceiro. Não é.
Fome e sede de justiça é querer que o Deus santo, infinito, poderoso, imortal, bom, perfeito, exerça sua justiça uma vez por todas nesse mundo quebrado, nesse mundo mau, nesse mundo perverso, e que esse mundo seja transformado segundo o padrão desse Deus maravilhoso. Esse é o senso de justiça que deve brotar em nosso coração. Mas a gente precisa entender que quando eu tenho esse senso de justiça, ele tem que se voltar contra mim também. Do jeito que a gente quer que Deus julgue a maldade desse mundo, nós deveríamos querer que Ele também julgasse a nossa. Porque se nós não queremos que Ele julgue a nossa, nós não entendemos o Evangelho e nós não somos crentes. Eu vou repetir, se a gente não quiser que o Senhor julgue a nossa maldade, a gente não é crente. Se a gente quer que o Deus poderoso derrame uma ira, fogo do céu, sobre esse mundo ruim, mau, esse mundo perverso, se eu quero isso, mas eu acho que esse fogo não, eu não mereço ele. Eu não entendi o Evangelho. A justiça de Deus, meus irmãos, é absoluta. Não há um justo nenhum sequer, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Eu e você somos inúteis, incapazes, naturalmente perversos, egoístas, fofoqueiros, mentirosos, sonegadores de impostos. Somos naturalmente isso. Queremos as primeiras cadeiras nas filas de qualquer coisa que nos traga benefício. Primeiro o meu, segundo o meu, terceiro o meu, e se sobrar o teu. Nós somos assim. Somos perversos e maus. E quando a fome e sede de justiça se manifesta em nosso coração, nós deveríamos nos jogar ao chão e dizer: afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Foi isso que Pedro disse? Não foi isso que Isaías falou? Era isso que nós deveríamos falar todo santo dia. Mas bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça e é saciado essa fome e essa sede. Então entenda que ser saciado não é nos outros. Ser saciado é perceber que o Deus justo está agindo na história e praticando sua justiça enquanto o tempo passa. E muitas vezes a gente não percebe. Mas aí eu quero mostrar para você como essa ideia é uma faca de dois gumes. Porque quando a justiça de Deus se manifesta sobre o mundo, ela julgará a impiedade e o mal, mas ela trará salvação. E é essa salvação que nós já fomos saciados. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lembra de Abacuque? O Evangelho é salvação, Abacuque. É salvação tanto para o judeu quanto para o babilônio, contra os caldeus. É salvação para eles também. É salvação para os ninivitas também. Jonas. O Evangelho é o poder para a salvação de todos os que creem. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Gálatas 3, verso 10 diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei diz a você: não adultere, e você adultera. Não minta, e você mente. A lei diz várias outras coisas, e nós fazemos. Então, se nós tentarmos viver pela lei, seremos condenados pela justiça de Deus. E ele continua dizendo: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo, é evidente.
que como não existe nenhum justo, como é que nenhum que busque a Deus, nenhum que pratique o bem, como é que alguém nessa sala aqui, ou na transmissão, ou em qualquer lugar do mundo, acha que vai seguir a lei, à risca, a ponto de Deus olhar e dizer, vem para cá, que tu é o cara, entra. Não! Paulo está dizendo, é evidente que ninguém será salvo pela lei, porque a lei condena, a lei só revela o teu mal, a lei revela a tua doença. A lei revela o teu pecado. Ninguém é justificado diante de Deus, Paulo diz, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Romanos 3, verso 20 e 26 diz assim, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, tornados justos, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, ou seja, o preço pago que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, ou seja, apaziguamento da ira de Deus, no seu sangue, mediante a fé. Aqui tem os 4 termos aqui, profundamente teológicos. Olha só, Deus está irado com você, com o seu pecado, Ele está irado, e Ele quer te esmagar, te lançar no inferno. Ele não pode simplesmente olhar para você e dizer, beleza, vai lá, nada não, deixa para lá. Não, senão Ele é injusto. Aí o que foi que Ele fez? Ele virou carne, e disse assim, eu vou receber a ira do meu Pai sobre mim, toda a ira que você deveria receber para pagar a maldade que você praticou contra Ele, eu vou receber sobre mim, vou ser esmagado pela ira do meu Pai, para que o preço seja pago e a justiça seja satisfeita. Então entenda uma coisa, meu irmão, o teu pecado não foi apagado, ele foi lançado sobre o inocente, chamado Jesus Cristo. Então Deus continua não inocentando o culpado, mas Ele te tornou justo, porque Ele praticou a justiça, o apaziguamento da ira sobre o Filho dele, lançando sobre ele a tua maldade. É como se o juiz que está julgando o assassino, que matou o pai de família, o juiz faz assim, peraí, fazer o seguinte, você está arrependido mesmo? Estou. Eu vou pagar a tua pena. Eu vou pagar o preço. É fato que o pai não vai voltar, mas a vida do juiz vale muito mais que toda e qualquer perversidade humana. Pois é o próprio Deus esmagando sua própria mão sobre a cruz. É como se a mão esquerda de Deus é sua ira, esmagou a mão direita de Deus, que é sua misericórdia, para praticar sua justiça. Foi isso que aconteceu. E por isso que o texto diz o seguinte, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que isso significa. Justo e justificador. Olha só.
Como é que é isso, cara? Ele é justo porque ele julgou o mal. E ele é justificador porque ele julgou sobre ele. Então ele se torna duas figuras numa só. Justo porque julgou a maldade e justificador porque ele mesmo recebeu em si a perversidade que você cometeu. Ah, pastor, então quer dizer que essa justiça vai para o mundo todo? Não. É só para quem crê. Porque o justo viverá pela fé. Fé em quê? No Evangelho, que é quando o inocente morreu no meu lugar. Então o que vai acontecer com o mundo é o quê? Juízo mesmo. Aqueles que não creem serão lançados no inferno. O que é o inferno? É a manifestação perene, eterna, da ira de Deus. Isso é um inferno, gente. A gente acha que o inferno é aquele foguinho lá, que está o diabo lá, eu vou matar você, eu vou torturar você. Nada a ver, aquilo ali é coisa de desenho. Sabe o que é o inferno? Deixa eu dizer para você o que é o inferno. O mundo hoje é difícil? É. Mas Deus mandou um ventinho para a gente, para refrescar o calor. Mandou uma comidinha hoje boa para você comer, não foi? Mesmo que você não seja santo e perfeito, Deus continua sendo bom, cuidando de você, te concedendo graça. E Ele está fazendo isso com o mundo todo. Então, mesmo que o mundo tenha maldade, ainda existe bondade de Deus em muitos lugares. Mesmo diante do mal, Deus ainda alimenta aquele presidiário que matou aquelas crianças. Mas Deus continua alimentando ele. Deus continua aguardando a conversão daquele homem, pois ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta. No mistério em que isso acontece, da soberania de Deus, não me pergunte, eu não sou Deus, não vou te responder. Mas o fato eu sei, que Deus continua sendo bom num mundo mau. E o que é o inferno? É quando toda e a absoluta bondade de Deus será excluída de um determinado lugar. E só restará a sua ira eternamente sobre a injustiça e os que praticaram ela. O presidiário, ele está preso numa cadeia, mas ele ainda come uma comidinha manhã, tarde e noite. Ele ainda dorme numa cama. Ele ainda prova da misericórdia. O que é o inferno? Quando nem o mínimo disso haverá. Quando a escuridão, as trevas e a ira dominarem completamente a existência do homem. Isso é o inferno. Sabe por que você não vai para lá? Você que creu em Jesus? Porque toda a força, o poder destrutivo da ira de Deus, que te manteria eternamente no inferno, foi jogado sobre Jesus. E ele foi esmagado. O potencial eterno da ira de Deus, que seria jogado sobre você durante toda a eternidade, na manifestação do inferno, foi lançado sobre Jesus. E por isso que não vai ser mais lançado sobre você, porque a conta já foi paga. Não tem mais inferno para você. E aí, o máximo de inferno que você vai provar é aqui e agora. O máximo de céu que aqueles que não creem em Jesus vão receber é aqui e agora. Você está entendendo? Então Deus praticou justiça no Filho dele. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Ele é a minha justiça. Ele é a sua justiça. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor com a mesma visão de justiça, somos impactados com a maldade e perversidade. Nós queremos que a justiça de Deus seja aplicada no mundo todo. Meus irmãos, entendam uma coisa.
O crente, ele tem que desejar que a justiça de Deus seja praticada no mundo inteiro. E aí você diz, é mesmo, eu quero mesmo que aquele cara vá para o inferno. Não, aí você não está sendo crente. A justiça que você deve desejar e ter fome é a do evangelho nesse mundo, pois ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tenha fome e sede de que essa justiça salve o mundo inteiro. Mas entenda que não vai salvar. Mas tenha fome. Mas saiba que se a justiça do evangelho não alcançar a todos, mas a justiça de Deus em sua totalidade alcançará. Então entenda uma coisa: o sangue de Jesus é justiça de Deus para salvar os que creem e se arrependem. Mas o sangue de Jesus também é justiça de Deus para a destruição dos ímpios que não creem. João capítulo 3 diz isso: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. João 3 também diz que aquele que crê tem a vida eterna, e aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então os homens não serão julgados apenas porque eles fizeram maldade, mentiram, praticaram perversidade. Não, eles serão julgados também porque a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles serão duplamente julgados, porque rejeitaram tanto a lei do Senhor, quanto a sua graça em Jesus. Os efeitos dessa justiça, a gente quer que seja aplicada no mundo. E aí, a próxima bem-aventurança é o que nos chama a sermos promotores da justiça. E aí, semana que vem, a gente vai ver ela. Porque se agora eu entendi a justiça, e eu tenho fome e sede de justiça, e eu fui saciado, porque agora eu sei que eu fui tornado justo, e eu sei que o meu Deus um dia julgará a maldade do mundo, e eu sei que esse Deus é santo e justo, e isso me faz descansar. É a partir daqui que eu me torno promotor dessa justiça. Qual é o nome da promoção da justiça? Misericórdia. Misericórdia é quando eu me movo, sendo eu promotor da justiça de Deus. Queremos que essa justiça seja aplicada em todo o mundo. Os efeitos dessa justiça que desejamos que seja aplicada começa em nós e nos torna instrumentos para ela também. Devemos desfrutar de um relacionamento correto com Deus. Devemos ser moralmente íntegros em nossa vida. Devemos desenvolver relacionamentos corretos com as pessoas ao nosso redor, tratando-as de modo correto. Devemos falar a verdade com os outros para não sermos injustos. Devemos encorajar a integridade moral e relacionamentos corretos no mundo em que vivemos, por meio do trabalho do evangelismo e em tudo o que nós fazemos. Nós devemos desejar reformar a sociedade e conformá-la aos ensinamentos de Cristo. O evangelismo, fazer missões, servir de maneira correta em atos sociais, não devem ser consideradas alternativas, mas são formas de promover a justiça. Não a justiça social que a gente vê por aí. Não é pauta política, meu irmão, não é movimento político, porque os movimentos políticos, eles acreditam em um Deus chamado Estado. Os movimentos políticos, eles acham que vão trazer justiça social através do poder do Estado. Não existe justiça sem o Evangelho. Não existe justiça sem a transformação do Evangelho. A igreja não praticará a justiça se ela deixar de pregar o Evangelho. Pois é o Evangelho que leva evangélicos a serem misericordiosos. É o Evangelho que leva evangélicos a serem corretos no seu trabalho. É o Evangelho que leva os evangélicos a serem diferentes na sociedade. Não é pauta política, não é partido político, não é ideologia política. Para com essa história. Jovem, não cai nessa rede não. Os que estão entrando na universidade, cuidado, que tem gente viajando aí, promovendo uma justiça falsa, disfarçada de pureza, disfarçada daquilo que é correto. Não é, é pautada no inferno essas coisas. A justiça de Deus, ela se manifesta socialmente,
por meio do evangelho pregado, de vidas transformadas, de pessoas mudadas. É assim que ela se promove. É assim que ela é praticada. Os que têm fome e sede de justiça vão perceber que essa justiça, ela é satisfeita, porque Deus já promoveu ela por meio da cruz. Quando eu olho para a cruz, minha fome é saciada de justiça. Os que têm fome e sede de justiça precisam entender que um dia Deus vai julgar o mundo e a perversidade do mundo. E mesmo que os efeitos do evangelho não se tornou justiça na vida daqueles, mas rejeitar o evangelho se tornará a justiça da ira de Deus nesse mundo. Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz assim: Depois vi o grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O livro da vida tem o meu e o seu nome, escrito com a letra de Jesus e a tinta do sangue dele. Tem uma música de Estênio Márcios muito bonita, é O Sonho, que ele fala sobre isso. Que ele diz que, não lembro agora. Sonhei que tinha morrido, não sei exatamente o porquê. E me vi frente a um alto e belo portão, com a placa escrita céu. E aí ele conta que um anjo chega e diz assim: você quer entrar aqui? Ele disse: eu quero entrar. Como é seu nome? Ele olha no livro e diz: peraí, foi isso que você fez? Cara, isso que você fez aqui... Não, mas olha lá embaixo do livro. Quando ele olha embaixo, está pago. Está pago. E aí quando ele olha no outro livro, está o nome dele escrito com a letra de Cristo e com o sangue do Cordeiro. A justiça de Deus foi feita na vida dele. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Você que conhece o Senhor, viva saciado da justiça. Mas viva desejoso do julgamento de Deus sobre o mundo. Mas primeiro pelo Evangelho e depois por causa do Evangelho. E você que ainda não entregou sua vida ao Senhor, entenda uma coisa: se você acha que você é justo, é correto, é alguma coisa, você está enganado. Você está pisando em um chão de vidro, e embaixo desse chão tem o inferno, como diz o Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, na sua pregação, ele diz que os homens estão sobre um chão de vidro, prestes a quebrar e lançá-los todos no inferno. Meu irmão, cada batida do teu coração é um passo a mais em direção à condenação. E no dia em que Deus parar esse batimento do teu coração, o inferno será teu destino. E não haverá mais volta, não haverá mais solução, porque a solução veio a esse mundo, se fez carne, habitou no meio de nós e morreu por você, para te perdoar pela tua maldade e perversidade. Se você acha que você não tem, que tal, eu não sou tão mal assim, esse é o problema, você é mal exatamente por achar que não é, porque o pior cego é o que não vê. Mas hoje, eu quero te oferecer o caminho da salvação do Evangelho. O preço já foi pago. Levante a sua mão e receba esse preço e diga: obrigado, Senhor, porque eu quero que a justiça seja feita no mundo, mas eu nunca parei para perceber que se a tua justiça for feita no mundo, eu serei alvo e condenado ao inferno. Então, Senhor, derrama o sangue do teu Filho sobre mim e me perdoa da minha maldade.
Sacia a minha sede de justiça, alimentando a minha alma com a tua cruz. Que Deus possa quebrar o seu coração, você que ainda não tem a Cristo. Que Deus possa quebrar o seu coração e te fazer entender que Cristo te chama e te diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Que Deus te salve hoje. Que Deus te salve hoje. Vamos orar? Pai Santo, Deus misericordioso e bondoso, louvado seja o teu nome por tua justiça, por tua santidade e graça, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós temos um senso de justiça que não é o correto. E o Senhor nos ensina: não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é a tua justiça em nós. Nos ajuda, Pai, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a ensinar o Evangelho a todos os que estão ao nosso redor, a ter fome e sede de que o Evangelho seja pregado, mas entendendo que apesar da maldade desse mundo, um dia o Senhor julgará, pois o Senhor não deixou esse mundo entregue a si mesmo, mas o Senhor continua guiando a história, e isso nós temos esperança, Senhor. E aqueles que ainda não te conhecem, que possam nesse momento, Senhor, repetir a seguinte oração: Senhor Jesus, me salva da minha maldade e do meu pecado. Que o teu Evangelho, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Me perdoa, Senhor, me salva. Em nome de Jesus. Amém.